Meu nome é Fabrício, sou esposo da Gilmara, nós já temos 10 anos de casados, 4 filhos, o primeiro não nasceu, João Pedro com 6 anos, Luiz Felipe com 3, o Judá 4 meses, e estamos aí, no curso de noivos, no ministério de noivos, e estamos com vocês na mesma caminhada. E quando Deus nos chamou para essa missão, especificamente nessa noite, Deus foi trabalhando no meu coração, nas meditações, nas orações, que Ele quer dar um algo a mais para nós hoje, mas Ele pede um algo a mais de você. Esse algo a mais que Ele pede de mim e de você é tudo que a gente tem. Tudo, não importa como está, se é 100%, se é 10%, é tudo. Tudo, até pegando um gancho da pregação anterior, é tudo. Podem abrir a palavra de vocês, Evangelho segundo São João, capítulo 1, versículos 12 e 13. Vamos trabalhar um pouquinho sobre a fé, sobre a conversão, aonde Deus quer que nós cheguemos. Enquanto vocês vão abrindo aí, quando eu namorava com a Gilmara, ela nasceu católica e deu um pulo, né, que nem os nossos irmãos falam, deu um pulo para outra religião. João capítulo 1. João capítulo 1, Evangelho de São João capítulo 1. E a Gilmara deu um pulo para outra religião, a religião protestante. Os pais delas não estavam morando em Goiânia, e ela ficou meio que desamparada e lá ela encontrou o amparo. E depois de um tempo nós nos encontramos, começamos a namorar. Namoramos 6, 7 meses, quando eu cheguei para ela e terminei. Porque num determinado dia, tinha o encontrão da renovação carismática. Não, encontrão não. Era um encontrão, não era da primavera não. E a Gilmara tinha um show da igreja dela, com um cantor internacional, muito bom por sinal. Mas aí eu coloquei para ela, falei, como que vai ser, né? Chegamos à noite, ela, tudo bem. E eu falei, a gente vai ter que terminar, porque como é que vai ser daqui para frente? O nosso namoro está ficando sério, vamos casar, se Deus quiser. Para que lugar nossos filhos irão? Eles serão batizados? Não serão batizados? Então, todas essas realidades nós vivemos em 2 horas. Tá? E nessas 2 horas, a gente conversou, ela colocou para mim, é só isso? Não é outro motivo? Você está inventando coisa? Eu falei, não, é isso. Eu nunca ia pedir para uma pessoa para sair da fé que ela tem para vir para a minha. Eu tenho convicção da minha. E tenho, gente, tenho. Mas ainda estou na primeira conversão, vocês vão entender o porquê. Então, ela falou assim, olha, eu não vou ser hipócrita com você, mas eu vou tentar. Tá bom? Tá bom. Aí eu tive que pedir em namoro de novo, né? Porque eu tinha terminado, 2 horas depois eu pedi para voltar e nós voltamos. E graças a Deus estamos bem, estamos até hoje aqui. E dentro dessa história, por que eu estou contando isso? Pela questão da fé. A Gilmara passou então de agosto até dezembro, num período como São Paulo passou, quando ele encontrou com Jesus, ele caiu por terra, ficou cego, e ele teve um momento de encontro, de experiência de fogo no Espírito, para depois ser gerado de Saulo, para virar Paulo. Então a Gilmara, nesse momento, ela teve todas as formações possíveis que eu tinha e as que eu não tinha, eu passei para ela. Formação católica, do Roberto Tanus, eu passava para ela, encontros, eu passava para ela. Por quê? A fé provém da pregação. A fé, lá em Romanos, fala, provém da pregação. E não era o Fabrício, ela não poderia se tornar católica por causa do Fabrício. Ela tinha que ter a experiência dela, e assim ela foi tendo, nós fomos aos encontros, ela teve dificuldades, mas também ela estava com o coração aberto. Ela deu tudo o que ela tinha. O que ela tinha era o nada e o querer fazer a vontade de Deus. Quando deu em dezembro, isso foi em agosto, em dezembro, ela me ligou e falou, amor, como que eu faço para confessar? Se eu fosse uma pessoa assim, altamente emotiva, eu tinha dado um pulo no ar como Pelé, glória a Deus, porque agora ela se converteu, entre aspas. Por quê? Porque se eu estou numa religião que não me exige que eu me humilhe diante de outro, para contar os meus pecados e as minhas falhas, ela poderia ter continuado lá. Não estou criticando quem está lá, de forma alguma. Mas ela saiu de um processo que ela estava dentro de uma outra doutrina, e até então ela tinha que se apresentar a um padre e confessar, padre, eu fiz isso. Mas ela não procurou o padre por minha causa. Ela teve a experiência. Eu falei, você vai procurar o padre, vai até lá, você vai contar de uma forma tranquila, e aí é você com Deus e
A gente fica tudo em paz. E assim foi. E nesse que foi, Deus foi agindo, fazendo a obra, ela fez a crisma dela depois e, graças a Deus, está caminhando. Por que eu contei essa parte? Para a gente entender primeiramente isso. A fé provém da pregação, tá bom? Se eu não venho à Santa Missa, se eu não participo dela, se eu não escuto a homilia, se eu não recebo Jesus palavra e depois Jesus Eucaristia, eu vou me afastando. E quando eu vou me afastando, a minha fé vai diminuindo. Lembrando que nós temos dois tipos de fé e infelizmente nós acostumamos com o primeiro nível da fé, que é a fé natural. Essa fé natural gerou a sua primeira conversão. Como assim, Fabrício? A fé natural todos nós temos. Nós queremos que, entre aspas, o Brasil seja campeão, que o meu negócio dê certo, que os meus filhos deem certo, que os meus filhos façam a faculdade, que a minha vida vá tudo certo, tudo bem. Não é isso que a gente quer? A gente quer bem-estar. Infelizmente, nós somos assim. Nós fugimos da dor e buscamos o prazer. A nossa conversão é essa. Por isso que nós estamos no primeiro passo. Fugir da dor e buscar o prazer. Se a gente está fugindo da dor, não estamos sentindo dor e estamos com prazer, nossa vida, entre aspas, está resolvida. Nós sentamos no banco, servimos os nossos ministérios, lá fora trazemos uma cesta básica, participamos da missa dominical e está tudo certo e achamos que isso é uma primeira e uma conversão completa. Aí que nós nos enganamos, porque a fé, ela me provoca uma mudança total. Né? Vamos pegar os homens aí que gostam de fazer churrasco. Nós temos uma picanha. Essa picanha, para ela se tornar comestível, se o churrasqueiro não for muito ruim, tem que colocar o fogo, né? E o fogo que vai mudar a natureza da carne para se tornar comestível para nós. Esse fogo é a ação do Espírito Santo que Deus nos dá. Quando Jesus fala, e a passagem que todo mundo gosta de pregar sobre fé é essa: tudo que você pedir em meu nome eu te darei. Mas esse tudo que pedir em meu nome eu te darei é o Espírito Santo. Nada mais que isso. Não é uma namorada, não é um trabalho, não é um carro, não é o bem-estar da minha família, não é nada disso. É a ação do Espírito Santo que depois ele reconhece o que eu preciso mais. E nesse primeiro momento, o que eu preciso mais é a fé sobrenatural. Por que sobrenatural? A parte natural é essa que nós estamos. Nós estamos, né, no sentido natural. Nossa, eu creio que vai dar certo. Eu adoeço, vai dar certo. Eu creio, vai dar certo na sua vida. Olha, o seu trabalho vai dar certo. Essa é a fé no plano natural, que nós vamos acostumando. Para você entender por que a nossa fé se confunde com essa primeira conversão, a pergunta que eu te faço é: quando acaba a Santa Missa Dominical, observa, a gente quer adorar Jesus ou conversar com alguém na praça ou lá no fundo ou sair correndo que nem uma manada? Nós queremos sair correndo e ir para casa, quando não muito encontrar um compadre, e nós somos compadres, quase todo mundo compadre um do outro, e nunca paramos, poucos param e se prostram diante de Jesus. E adoram o Senhor. E esse prostrar diante de Jesus e adorar o Senhor é o que nós chamamos de segunda conversão. Aonde eu tenho que largar a primeira conversão para passar por uma água mais profunda. Você vai para a praia. Você está na praia, mas tem gente que quer ficar só na areia. Ele fica na areia, ele não quer mudar. Ele permanece na areia. Ele olha, nossa, que bonito, o mar, a água vem, volta. Nossa, lindo, maravilhoso. Tenho medo, não sei, não quero mudar. E ali ele fica. Outras pessoas já vão para a primeira conversão, têm coragem de pôr o pé na água, recebe algumas ondas, chega numa situação que ele já não arrebenta mais sobre ele, e ali ele fica. É o que nós chamamos de primeira conversão. A gente não muda, a gente fica aqui nesse plano, está tudo resolvido. O segundo plano é aquele que tem coragem, porque eu mesmo não tenho essa coragem de ir para uma água mais profunda e lá ficar totalmente dependente de Deus. Totalmente à mercê do que Deus quer nessa água mais profunda. Nessa água onde que eu vou realmente ter que depender. Olha, eu não tenho chão, Deus é o meu chão a partir de agora. Por que Fabrício está falando isso? A gente tem que entender o seguinte: quando a gente vem para cá, tivemos a primeira conversão. Qual que é a nossa conversão? Essa primeira conversão que eu quero colocar para vocês. É aquela musiquinha
de quem é mais antigo, que já viveu o carnaval, falava assim: eu era um bêbado que vivia drogado, hoje estou curado, conheci Jesus. Ponto. Essa é a conversão do cara. Eu era um bêbado, vivia drogado, dava uma surra na minha esposa, fazia isso, aquilo, estou curado. Encontrei Jesus. Aí, glória, ele é cheio de glória, glória para cá, glória para lá. E a vida dele, ele falou: está resolvida. Está resolvida. O que aconteceu com Pedro? O nome de Pedro é Simão. Simão quer dizer frágil. Jesus entra na vida de Simão, fala: Simão, a partir de hoje, Mateus 16 até 18, tu és Pedro, sobre ti edificarei a minha igreja, tu és pedra, tu és firme. Pedro caminhou com Jesus. Pedro teve um processo de fé e de conversão, mas ele parou na primeira conversão até o momento da morte de Jesus. Porque quando Jesus morreu, antes de Jesus morrer, o que ele fez? Ele cortou a orelha de um, só não matou Judas, porque Jesus não falou que era Judas que ia traí-lo. Ele fugiu, ele negou 3 vezes, então toda a humanidade dele voltou. Então o Pedro volta a ser Simão Pedro. E aí ele começa naquela situação. E quando Jesus ressuscita, aonde que Jesus encontra? Lá no meio do mar. Lá na vida que ele levava. E como que Pedro estava? Simão Pedro? Nu. Tanto é que Jesus aproxima dele. Jesus precisa entrar na história dele. Voltar até ele. Para tocá-lo. Para restaurar a fé daquele homem. Para que ele possa passar para uma segunda conversão. E nessa segunda conversão, o que Jesus pergunta para Pedro? Pedro, tu me amas? Pergunta que Jesus fala para você, para mim hoje: Fabrício, tu me amas? Pedro, tu me amas? E o que nós falamos? Sim, Senhor, nós chamamos, te louvamos, glória a Deus. E é assim, maravilhoso. É a sensação, é a situação do bem-estar. Mas Jesus sabe, porque a palavra foi escrita em grego. Quando Pedro respondeu: tu me amas, Senhor, tu sabes que eu te amo. O que Pedro estava falando? Senhor, tu sabes que eu te gosto. Nós gostamos de Deus e ponto. Nós não amamos a Deus. Essa é a verdade. Quando você for ao confessionário, você vai ter que falar: Senhor, eu ainda não amo a Deus sobre todas as coisas. Ainda não. Ainda nós não amamos a Deus sobre todas as coisas. Porque se nós o amássemos, aí que a fé vai nos levar para esse amor. Que amor que é esse? Que não é o amor natural. É o amor que eu vou abrir mão de tudo. É quando o jovem se aproxima de Jesus e falou: Senhor, o que eu preciso fazer para ter a vida eterna? Ele falou assim: vai e cumpre os mandamentos. Ele falou: Senhor, eu observo tudo isso. É a primeira conversão. Eu faço tudo isso. Aí o que ele fala para ele? Então vai, vende tudo o que tem, dá aos pobres e me segue. Quer dizer, não dependa da sua riqueza, não dependa do seu dom de pregar, do seu dom de cantar, do seu dom de coordenar, não dependa da sua empresa, não dependa disso. Para amar a Deus sobre todas as coisas. Então, nessa situação, o que ele faz? Ele se entristece e vai embora. Porque ele não quis passar para essa segunda conversão. E aí o que acontece, voltando lá que eu coloquei no primeiro passo? Eu era um bêbado que vivia drogado. Eu me comparo com um bêbado que vivia drogado. Então, se antes eu era um bêbado que vivia drogado, hoje eu estou com o rosto liso, cabelo cortado, veste, anel no dedo, tudo tranquilo, eu acho que a minha conversão está ótima. Porque o meu nível de comparação é o Fabrício da vida velha. Às vezes a pessoa que está para lá de Bagdá. Então, a minha comparação é essa. Quando a minha comparação é essa, eu estar na primeira conversão me agrada. Está tudo certo. Eu sou um cordeirinho, eu sou o melhor. Só que, quando Jesus nos chama, aí vamos lá para essa primeira passagem, João 1, versículo 12 e 13. Mas a todos aqueles que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas sim de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, a segunda conversão não é me tornar servo, não é me tornar uma pessoa, um fiel católico que está aqui, é me tornar filho de Deus. E para eu me tornar filho de Deus, a minha mentalidade tem que ser mudada. Então, essa fé sobrenatural é quando a gente pede para Jesus, e ela tem que ser pedida. Por quê? Jesus não dá para qualquer um, não dá para quem não pede. Essa fé que o Brasil vai ganhar, que o trabalho vai dar certo, que alguém vai ser curada, todos nós temos.
principalmente aqueles que são batizados. Todos têm essa fé natural. Mas a fé sobrenatural, um plano maior, é a fé que eu preciso para amar a Deus sobre todas as coisas. É o meu nível de comparação a partir de agora. Eu não posso comparar com o Fabrício da Vida Velha, eu tenho que me comparar com o Padre Pio. Olha só, eu poderia estar aqui pregando para vocês, tudo que vocês pedirem em meu nome, vocês vão conseguir, e fazer, e trabalhar com emotivo, vamos rezar, vamos louvar, tudo bem. Mas quem queria passar o que o Padre Pio passou? Onde a própria igreja colocou recluso, onde ele foi impedido de ministrar os sacramentos, onde ele foi impedido de viver, passou por todas as acusações, todas. Esse é o nível de quem ama a Deus sobre todas as coisas. Todas as coisas. A gente ir para um show, cantar um show gospel, um show católico, a gente não está nem no pé de um Padre Pio. Nem de perto. E o nosso nível não pode ser com o bêbado, drogado que nós éramos. O nosso nível de comparação tem que ser com alguém que já chegou próximo de Deus. Os santos, eles não são Deus, não têm a santidade 100% de Deus, mas foram aqueles que chegaram mais próximo. E a gente tem que entender uma coisa também, que nós católicos, infelizmente, o vírus do protestantismo está dentro de nós. Tá? Está, por quê? Porque a gente acredita em qualquer jornalista lá fora, em qualquer político lá fora, mas duvidamos da igreja. Tudo que a igreja fala, mas eu não concordo. Se eu não concordo, eu ainda não tenho a fé que me faz concordar com tudo aquilo que Deus quer para mim. E aí eu fico separando aquilo que eu vou acreditar. Isso eu acredito, isso eu não acredito. Isso me convém, isso não me convém. Isso eu me converto, aquilo eu não me converto. E aí por quê? Porque a nossa visão acaba sendo sempre essa da primeira conversão. O que acontece? Nós ficamos em quase todos os 10 mandamentos. Tem gente que nem sabe os 10 mandamentos. Eu não estou falando para vocês aqui, estou acusando vocês. Tá? Porque se a gente não pegar para ficar ali, a gente não conhece. Então a gente não cumpre nem os 10 mandamentos. Se, por exemplo, amanhã é sexta-feira. Vou colocar um exemplo para vocês. Amanhã é sexta-feira. Amanhã tem jogo? Não tem? 9 horas. Tem gente que vai fazer churrasco amanhã. Amanhã é dia de jejum. E sobretudo de abstinência de carne. Mas eu já comprei a minha picanha, eu não fiz, mas já comprei a minha picanha, está lá esperando lá para amanhã eu chegar. Isso é uma conversão de primeiro grau. Eu fico no primeiro grau. Porque, não, mas o Fabrício falou que tem que mudar. Não, essa aí também é demais. Quem que é aquele cara alto, magro, careca que está lá na frente falando isso? Então a gente começa a arrumar coisas para poder tirar. E não é assim. Se vocês olharem lá no fundo da igreja, tem gente que sai da missa antes de acabar a missa. Aí o padre colocou lá. Nosso padre é muito, como é que eu vou falar? Muito educado. Muito educado. Aí colocou lá, olha, sair antes de terminar a missa, você não teve a missa. Quem participou da missa não pegou o final, você está em pecado mortal. Tá? É assim. Mas a gente pega e sai. Ou então, quando o padre fala, a gente já fica esperando ele fazer o sinal da cruz e a gente já sai correndo, às vezes para encontrar um compadre, marcar um almoço. Por quê? Porque nós estamos no primeiro plano de conversão. A nossa fé ainda não é de amar a Deus sobre todas as coisas. O nosso nível não é comparar com o Padre Pio, com um outro santo. Por exemplo, o pessoal tem uma situação muito, vou falar assim, confusa em relação a Nossa Senhora. Não é o momento disso, mas eu quero só esclarecer um ponto. Nossa Senhora é a criatura, foi criada, mais próxima do que Deus queria para nós. Jesus não conta, Jesus é Deus, sempre foi Deus. Então ela respondeu pela fé, ela quis a fé, ela desejou a fé, ela respondeu como todos nós deveríamos responder. Por isso que ela é a cheia da graça. Não é que Deus falou assim, olha, pegou isso aqui, falou, você vai ser. Teve a participação dele, mas teve também a participação dela. E isso chama-se um desejo de querer ter essa fé. Senhor, que não faça a minha vontade, mas faça a tua. A minha não, faça a tua. A Cíntia mandou o áudio para a Gilmara hoje, falou, você tem que pregar até tal horário. Ixi, a minha vontade de pregar era até 10h30. Tem material para pregar até 10h30.
tranquilo. Não é porque eu sou bom não, porque eu fui pesquisar, fui trabalhar. Mas não é a vontade de Deus. Senhor, eu quero a segunda conversão, eu quero a fé, que seja feita a tua vontade. Quem eu estou me comparando? Porque a gente se compara, gente. Ah, eu quero ser como meu coordenador. Cadê meu coordenador? Eu quero ser alto que nem meu coordenador, forte. Mas depois você passa dele, você chegou no nível dele, você tem que passar mais. Por quê? Porque a gente não pode confiar na fé de quem está aqui na frente. A fé de quem está na frente, ela cai também. Nós temos essa fé natural, ainda não capaz de amar a Deus sobre todas as coisas. Dentro dessa linha, gente, por que eu coloquei tudo isso? Porque se Deus coloca aqui para nós, que é para a gente se tornar filhos de Deus, primeiro eu estou nesse grau, eu ainda não sou, nós somos pelo batismo, mas eu ainda não me transformei, a minha mentalidade, o meu pensamento, a fé ainda não me alcançou a ponto de querer tudo aquilo que Deus quer para mim. Eu posso falar por mim, eu não gosto de falar de testemunho de vida da gente, no sentido que a gente tem que falar de santo, pessoas que alcançaram. Mas eu coloco dentro da minha realidade, eu tinha um desejo de passar em concursos mais altos. Então eu estudei muito para concurso. E para estudar para concurso e para passar, você tem que realmente sentar e estudar. Então, depois que eu passei no primeiro concurso, eu fui para Itumbiara. Então, o tempo que eu não estava trabalhando, eu estava estudando. Chegava no final de semana, servíamos aqui na paróquia. Antes era paróquia, servíamos sábado de manhã. Eu ia para um curso, tinha um curso à tarde ainda. Encontrava com a Gilmara só a capa, só a capa. Às vezes dormia no colo dela, mas estávamos lá firme. Por quê? Porque eu tinha um desejo de passar no concurso. Eu queria, esse era o meu objetivo. E eu pergunto, na sua vida espiritual, o seu plano é ficar na primeira conversão, de repente crescer no seu ministério, ou se tornar servo, isso não basta para você. Não basta, é muito pouco. Muito pouco. É permanecer na primeira conversão, na fé natural. E Deus quer te dar uma fé sobrenatural, uma segunda conversão. Mas para isso, você tem que entregar para Ele a sua fé natural e a sua primeira conversão. Porque ela te impede. O inimigo, ele sabe, ele é muito astuto, ele causou em nós um desvio de finalidade. Sabe que nós temos a fé, o que ele faz? A gente começa a agir, começa a fazer uma obra ou outra, ele fala assim, olha, está tudo muito bom, fica aí do jeito que está, não aperta mais não. Não vai além disso aí não. Tá bom, do jeito que você está cantando, você está pregando, você está coordenando um grupo, você está lá, você já não bebe mais, tá bom, tá bom, tá bom. Sabia que o inimigo crê em Deus? Ele crê, a palavra está lá em São Tiago, só que ele não muda. Por que ele não muda? Porque o crer dele é o crer que nós temos hoje, o crer natural. Ele sabe que é porque ele viu Deus face a face. E quando nós alcançamos essa fé, precisa de uma conversão, de uma situação mais profunda, mais clara. Isso resulta em muitas coisas. Eu não tenho como trabalhar todas as partes, mas eu queria trabalhar com vocês a prova da fé. Qual que é a prova da fé? A prova de uma pessoa convertida. A prova da fé de uma pessoa convertida, nós temos lá no livro de Jó. No livro de Jó, há uma reunião no céu, Deus, os anjos, Satanás chega, você pode ir lá, Jó 1, 2. Satanás chega, Deus fala para ele, você viu lá, como é que você está aí e tal? Ele falou, eu estava passeando lá na terra e vi algumas coisas. Você viu Jó? Deus falou para ele, você viu Jó? Ele falou, vi. Ele falou assim, pois é, Jó, você viu que ele é um homem íntegro? É rico, é íntegro, reza, cuida dos seus filhos, tudo certinho. E aí, Deus todo engrandecido, Satanás falou, eu vi que ele é assim. Só que Satanás acusa Deus e Jó, como ele acusa a mim e a você, a minha fé e a sua primeira conversão e a minha primeira conversão, ele acusa. O que ele fala? Ele fala que Jó, ele fala assim, também tudo que Jó faz prospera. Tudo que Jó faz dá certo. Ele está como que protegido por uma bolha. Você pode olhar lá em 1 Jó 1, Jó 2. Tudo que Jó faz dá certo. Aí também até eu te sirvo. É isso que ele queria dizer. Então ele acusa Deus de corrupto, de corrupção ativa, e Jó de corrupção passiva. Ele fala assim, mas de jeito eu sirvo o Senhor também. Eu volto para o Senhor e está tudo certo. Tudo que eu faço dá certo. O meu emprego prospera, meus filhos têm saúde. Está vendo que eu estou colocando para vocês o primeiro plano da primeira conversão, da primeira fé? Deus fala assim,
o que você quer fazer? Ele falou, dá permissão para eu ir lá e fazer um arraso. Ele falou, permissão concedida. O que Jó fez? Das 3 teses que ele colocou assim, ninguém ama mais a Deus do que... Só para não perder. Ninguém ama mais a Deus do que o dinheiro. Primeira coisa que o inimigo foi acabar foi com o patrimônio de Jó. Então, quer dizer, ele acusa, nas palavras lá, tem que resumir, ninguém ama mais a Deus do que o dinheiro. A gente sempre ama o dinheiro primeiro que Deus. Sempre. Essa foi a acusação dele. E ao acusar, Deus falou assim, pode ir lá. E ele arrebentou com todo o patrimônio de Jó. Acabou com tudo. No final dessa parte, Jó pega e fala assim, olha, Deus deu, Deus tirou. Louvado seja Deus. Perdeu tudo. Venceu a primeira tese de Satanás. Que Jó servia a Deus pelo dinheiro, pela prosperidade. Tem lugar aí que vende prosperidade, né? Vem para cá, seus negócios vão dar certo. Vem para cá, vai dar certo. E tem católico que sai daqui e vai para outro lugar. E tem católico que permanece aqui porque quer que os negócios deles dê certo. Tem católico que vem só na missa de segunda-feira. Tem católico que vai só na novena de quarta-feira. Novena de... Só nessa ele vai. Domingo ele não vai não. Porque ele quer... Aí ele cai na primeira tese de Satanás, que ninguém ama a Deus mais do que o dinheiro. Jó venceu. A segunda tese é o quê? Ninguém ama a Deus mais do que a família. Tinha 10 filhos. Os filhos faziam festa, eles conviviam bem. Deus vai lá Jó vai lá e ataca os filhos. Os exércitos vão lá e destrói todo mundo. Perde os 10 filhos. 7 filhos e 3 meninas. Acabou com tudo. Tudo. Volta para Jó de novo. Olha, acabaram, seus filhos estavam fazendo festa, tal, tal. Ele era um intercessor e falou assim, olha, Deus deu, Deus tirou. Bendito seja Deus. Eu saí nudo da terra, vou voltar nu. Jó, Satanás volta diante de Deus. Deus fala assim, você viu Jó, meu filho, servo, fiel, é-me agradável, íntegro. Aí ele falou assim, tudo bem, pele por pele, pele por pele. Ninguém ama mais a Deus do que a si próprio, não é? A gente ama mais do que a Deus. Fala, olha no seu coração, ué. E aí que Deus fala assim, você tem permissão, preserva a vida. Tem permissão, preserva a vida. Jó vai lá, uma doença terrível, acaba com toda a saúde que ele tinha. A mulher de Jó começa a murmurar, fala para ele, murmura e morre. Murmura e morre, acabou. Acabou, nós perdemos patrimônio, perdemos os filhos, perdemos nossa saúde, murmura e morre. E ele pega e repreende essa mulher também. Falou, não, Deus deu, Deus tirou, se eu vim para cá e está tudo certo, é na mão de Deus. Com angústia, com sofrimento, mas ele foi fiel até o fim. Depois vem os amigos, vem toda a história. No final, vai falar assim que o patrimônio dele foi refeito, que Deus deu outros filhos para ele. Mas o mais importante não foi isso, que tudo foi refeito. O mais importante está lá em Jó 42:5. Senhor, antes meus ouvidos ouviam falar de ti, agora os meus olhos te viram. Jó foi o advogado de Deus. Jó comprovou com a fé e com a sua conversão que Deus é Deus e ponto final. Que vale a pena caminhar para uma segunda conversão. Que vale a pena ir além da primeira. Porque se Jó cai no patrimônio, se Jó cai nos filhos, se Jó cai na saúde, o que ia acontecer? Satanás sairia vitorioso. Ia falar para Deus, eu não te falei? Ou você acha que Satanás não está diante de Deus falando de você? Para ele, falou, olha lá, ó, ele está lá porque a empresa dele está quebrada. Se a empresa dele tivesse boa, ele estava na gandaia. Ele está lá porque senão a esposa dele já tinha mandado ele embora. Ele está lá porque o filho dele foi para droga. Ele está lá porque ele não tem amigo e ele precisa estar perto de alguém. Ele está lá porque ele não tem... Eu vou até colocar essa parte para a gente poder rezar. Há muitos anos atrás, teve uma festa do Dia dos Namorados, foi ali no Sanzalone. Eu e a Gilmara estávamos em Brasília ainda, nós trabalhamos, morei muito tempo lá, 3 anos, antes de voltar para cá. E nós queremos participar, a gente participava do santuário, mas na quinta-feira estávamos em Brasília. Então deu no final de semana, no sábado, eu e a Gilmara fomos, papá, compramos ingresso, sentamos lá, teve um irmão ou outro que participava na época, veio, deu um abraço na gente, um compadre, uma comadre nossa, deu um abraço na gente e foi para o grupinho de partilha deles. Tudo certo. Eu e a Gilmara não fazíamos parte daquela situação. Se nós tivéssemos
carentes, que na verdade nós olhamos, ixi, estamos enrolados. A gente conhece muita gente e não conhece ninguém. Por que eu estou falando isso? Porque a gente precisa estar perto um do outro, e porque precisa estar perto um do outro, a gente abre mão de Deus para querer estar perto um do outro. Como tem pessoas aqui, não estou falando, citando você, às vezes já passou por aqui, que não gosta de vir no grupo, mas gosta do grupo de partilha. Por quê? Porque lá eu sou compadre, porque lá eu sou próximo. Então eu não vivo a minha fé 100%, a minha fé está na primeira conversão. Ainda é uma fé natural, é uma fé que precisa de mudança total. E aí se você for olhar em tudo, é assim. Por exemplo, olha a esquizofrenia que nós temos. Dizem que o Brasil é o maior país católico do mundo. Por que existe novela para lá e para cá? Porque católico assiste. Por que tem tanto aborto no Brasil? Porque eu e você estamos na primeira conversão. Porque eu e você falam, não, é só um filho, só cada um respeita. O que tem? Nós estamos na fase do politicamente correto. Politicamente correto. Não, eu não posso pregar isso aqui não, porque se eu for lá e eu pregar, eles não me chamam mais para vir aqui. Estou falando aqui, você vai em outro lugar, fala, se você falar isso aqui, você não volta mais. Um certo padre falou de uma situação lá aí, eu esqueci, mas é falsa doutrina para nós. Ele foi lá e se retratou. Olha só, se retratou. Então a gente fica no politicamente correto, nega a segunda conversão, volta para a primeira conversão. E se eu permaneço na primeira conversão, eu corro o risco de fazer como Pedro e voltar a ser Simão. E aí, gente, tem gente que é da minha época ainda, de grupo de jovens, quando você chega para ele para conversar com a pessoa, ele saiu da igreja, você vai falar com ele, ele fala, o Senhor é meu pastor, ele fala, e nada me faltará. Ele conhece a palavra melhor do que eu. E aí, como é que você faz? Por quê? Porque ele ficou na primeira conversão. A fé dele está no negócio. O negócio está dando certo. Tudo beleza. A família está indo bem. Tudo beleza. Mas agora, nessa hora, por exemplo, lá na China, não pode fazer isso que nós estamos fazendo. A igreja católica lá é uma igreja clandestina. Ela tem que se reunir no submundo. Ela tem que ficar ali escondido. Porque se chegar, o povo vai... o governo vai pegar e vai levar e acabou. Não pode. Para ser igreja católica lá, você tem que ser submetido ao Partido Comunista. E aí, para quem gosta de partidos comunistas no Brasil, saiba disso. Tem que ser submetido a eles, não tem liberdade. Então, o bispo é nomeado pelo partido. Essa é a fé da primeira conversão. E como que viviam os primeiros cristãos? Eles morriam pela fé. Eles morriam pela fé. Ó, minha vida é essa. Se quiser levar, leva. Finalizando para a gente poder rezar, tem um santo, um garoto, não foi esse que o padre falou, São José Sanches, Joselito, ele morreu em 1928. Se tiver curiosidade, depois vocês vão ver a Guerra dos Cristeiros. O que foi a Guerra dos Cristeiros no México? A maçonaria, estou falando mesmo claramente, a maçonaria assumiu o poder no México lá no ano 1900 e pouquinho, e ela quis disseminar com a igreja, acabar com a igreja. Então, quem era estrangeiro naquele território tinha que sair do território. A igreja foi obrigada a falar assim, 1º de junho não vai ter nenhuma missa mais, nenhum batizado mais, nada. E assim foi feito. Olha só, os padres correndo, o pessoal confessando, às vezes era a última vez, e batizando menino, e aquela confusão. Quem foi lutar contra o governo foi o povo. A igreja não podia, não tem exército, não tem o que fazer. Então, a igreja estava obedecendo, porque tinha que sair do país, e o povo se revoltou e foi tentar lutar, e chumbo na lenha, e chumbo, e chumbo, e chumbo. Até que esse menino, vou pegar só a história dele, ele queria muito participar do exército, só que ele era um menino. Como que ele ia participar do exército? Dos cristeiros, dos cristãos, né? Imagina, faca, não tinha quase nada, eles não eram tratados como guerrilheiros, nem nada. Então ele queria, e o pessoal não deixava, até que aceitaram que ele fosse, mas para ele ficar lá na retaguarda. Então ele carregava o estandarte de Nossa Senhora de Guadalupe. Mas ele não ia para lá, ele não ia para a situação. Até que um dia, o chefe do exército lá, estava correndo na batalha, o cavalo caiu, perdeu o cavalo, ele ia morrer, né, iam pegar, sacrificá-lo. E o menino pegou e deu o cavalo para ele, falou assim, vai porque o Senhor é mais importante do que eu. Mas antes disso, lá atrás, ele tinha pedido para Deus, Senhor, dá-me a graça de morrer como mártir. Por amor ao Senhor, eu quero morrer como mártir. Deus deu a chance para ele.
Ninguém queria que ele fosse. Ele falou, eu nunca tive tão perto do céu como agora. Olha só, um menino de 12 anos mais ou menos. Eu nunca tive tão perto do céu como agora. Por causa da fé. E aí ele vai, ele se entrega como prisioneiro de guerra. Fazem tudo, não queriam matá-lo. Porque ele era garoto e tudo mais. Mas queria que ele falasse assim, morra Cristo Rei. Se você falar, morra Cristo Rei, acabou. Porque viva Cristo Rei é o último dia litúrgico que nós temos no nosso calendário. Era a festa que os mexicanos celebravam. Olha, estão levando a igreja, viva Cristo Rei, viva Cristo Rei. Eu sou fiel e pronto, acabou. Então falou assim, você continua vivo se você falar, morra Cristo Rei. E é interessante que ele está todo arrebentado pelo exército já, iam matá-lo. O padrinho dele, que era um cara alto lá do poder, chega perto dele e pede, né, falou, é meu afilhado, vamos tirá-lo daí. E aí ele chega lá e fala assim, meu filho, olha, Joselito, basta você falar, morra Cristo Rei, viva governo federal, está resolvido, eles não vão te matar. Aí ele olhou, né, porque ele falou assim, eu vou te levar embora para casa. Ele ficou feliz, ia embora para casa. Mas aí na hora que falou assim, morra Cristo Rei, ele falou assim, não. Aí ele tenta convencer, ele falou, não, vou embora. Ele falou, nem pela sua mãe, nem pela minha mãe. Depois já mostra a cena da mãe dele, o cara furando o pé, arrancando o couro do pé, pedindo para que ela falasse, morra Cristo Rei. E ela fala, Jesus, dai-me forças. Jesus, dai-me forças para ser fiel até o final. E ela foi até o final. Ela morreu gritando, viva Cristo Rei. Aquele menino tiraram a sola dos pés dele e o levaram até a sepultura. Ele viveu o caminho do Calvário mesmo. E correndo até o último momento, de novo aconteceu para ele falar, morra Cristo Rei. Ele falou que não, que ele estava indo para casa. Estou indo para casa. Não vale a pena. Não vale a pena a gente viver nessa vida e trair Cristo. Não vale, gente. Não vale. Quando eu vejo sempre essa passagem, tem gravado no meu celular, eu sempre lembro que eu tenho que me converter. Eu tenho que sair da primeira conversão. Eu tenho que sair da fé natural e ir para a fé sobrenatural. Eu tenho que ir, porque um menino de 12 anos, ele fala isso, com todo mundo armado para o lado dele. Ele grita, viva Cristo Rei. Viva Cristo Rei, viva Cristo Rei. E ele fala assim, não, eu estou indo para casa. Olha só que alegria de poder falar assim, eu estou indo para casa. Lá é minha casa, lá é o meu céu, lá é minha pátria. Eu estou indo para casa. Esse mundo vai passar e lá do céu eu posso ajudar muito mais aqui. Mas nós estamos presos, o que vai ser do meu filho? O que vai ser disso? O que vai ser daquilo? Nós estamos presos aqui, infelizmente. E um garoto me mostra, estou indo para casa. Vale a pena eu ter a minha fé, lutar pela minha fé, me converter. Gastar tudo que eu tenho, me converter. Porque se um garoto de 12 anos fez isso, por que eu não posso? Por que eu não posso sair da primeira conversão e ir para a segunda? Que é amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas. Senhor, eu quero te amar agora, quero te amar amanhã, mas eu quero te amar sobre todas as coisas, sobre o meu trabalho. Tem hora que eu fico pensando, nossa, se cair tudo no meu trabalho, como é que vai ser? Deus sabe. Se cair tudo nisso, Deus sabe. Vamos além. Vamos parar de sair de cá cumprindo rito, só isso, cumprindo regras. Vamos além das regras. Vamos amar a Deus sobre todas as coisas, ser ousado. Mas você não vai conseguir. Se eu falar assim, agora eu vou amar a Deus sobre todas as coisas, na hora que você virar ali, você vai cortar o sinal vermelho, já traiu Jesus. Já jogou sua conversão fora. Tem que pedir a fé, Senhor, me dá essa fé. Porque a partir da fé que Ele vai te dar, que não é natural, é sobrenatural, você se converte. E aí você vai caminhar para o segundo estágio, que esse menino tinha e que eu e você podemos ter. Voltando lá no primeiro momento da sua conversão, quando você estava numa vida de repente não muito boa, a palavra fala em Colossenses 1,13, que Ele nos arrancou do poder das trevas e nos introduziu no reino do seu Filho muito amado. Nós estamos dentro do reino, não volte, não saia do reino. Permaneça dentro do reino, mas Deus quer te dar mais. Aquela primeira conversão sua foi muito boa, foi maravilhosa, é por isso que você está aqui até hoje. Por isso que você não foi embora, você está aqui foi porque aquela primeira conversão, você tem pedido fé, mas você ainda está naquele estágio. Deus quer pegar isso de você. Com os olhos fechados, lembrando da sua primeira conversão, do seu primeiro momento, dos momentos que você teve, fala, Senhor, essa noite é sua.
Eu quero te entregar a minha primeira conversão, a minha fé, aquela fé que eu tive lá atrás, o fogo de Deus que veio em mim lá atrás. Eu quero entregar, Senhor. O Senhor sabe, eu te entrego agora, mas eu quero uma segunda conversão a partir de hoje. Que essa segunda conversão seja como um Padre Pio, como seja um santo que viveu de verdade a Tua palavra, como Nossa Senhora que viveu a Tua palavra, que não escolheram o mundo, mas escolheram o céu. Hoje eu quero essa fé. Renova a minha fé, reaviva a minha fé, restaura a minha fé, mas não a fé para esse mundo, a fé para as coisas do alto, a fé para as coisas de Deus. Eu não quero, Senhor, só dizer amém, eu quero mostrar com a minha vida que eu creio, eu quero ir além, além do que eu estou, eu quero ir além. Senhor, eu te peço, nessa noite, olhando para o Senhor no seu coração, fala, Senhor, toma aqui, a minha fé é tudo que eu tenho, é tudo que eu posso te dar, ela do jeito que ela está, não cuidei dela. Mas agora eu quero já dar um pulo e ir para esse segundo momento de uma conversão verdadeira. Eu quero, meu Deus, pelo menos pisar um pouco na segunda conversão para sentir o Teu cheiro e a Tua presença na minha vida. Vem, Senhor Jesus. Vamos louvar a Deus, Senhor, nós queremos Te louvar. Obrigada, pela fé que o Senhor nos dá, pela conversão, pela Tua presença, porque o Senhor muda a nossa história, porque o Senhor nos quer fazer filhos. Senhor, nós queremos Te louvar de todo o nosso coração, de toda a nossa história, Senhor, de todo o nosso entendimento. Te louvamos, Senhor, porque queremos caminhar para um amor novo, Senhor, para um amor total, para um amor fiel, para uma segunda conversão, para uma água mais profunda, para essa fé sobrenatural. Nós queremos Te louvar e Te adorar com toda a nossa vida, que o Senhor nos cela nessa noite, com todo o Teu amor, com toda a Tua bondade, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Glórias e louvores a Ti, Senhor. Santo é o Teu nome. Amém. Viva Cristo Rei. Viva! Viva Cristo Rei. Viva! Tem soldado lá na porta para te pegar. Viva Cristo Rei. Viva! Glória a Deus.